Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Vamos para mais um Evangelho e hoje é o capítulo 116 do livro Fonte Viva, na página 265. Ir e ensinar. Portanto, ide e ensinai. Tá? Jesus na carta para Mateus, capítulo 28, versículo 19. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, quando ele fala vá, ide e ensinai, é justo não esquecer que Jesus veio e ensinou. Quando ele está aqui nos pedindo para a gente ir e ensinar, ele nos lembra que Jesus veio aqui no planeta Terra. Ele fez valer a sua presença, o seu ensinamento, através do exemplo dele, através da vivência dele. Ele veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que já que estavam atolados na sombra terrestre. Jesus, na sua magnitude, na sua elevação espiritual, ele desceu até nós, nasceu e veio para ele mesmo mostrar, vivenciar o Evangelho. Ele poderia haver mandado a lição por emissários fiéis, quer dizer, poderia ter mandado outras pessoas como emissários dele. Ele poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer, mas ele preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Quantas vezes a gente, na nossa vida, no dia a dia, o pai muitas vezes fala, não faça isso, não fuma que faz mal, não faça aquilo, só que não vivencia, não dá o exemplo. Adianta eu pedir para não fazer uma coisa e eu não fazer aquilo? Como é que eu vou pedir para a pessoa ser pontual? Eu ensinar para o meu filho, você tem que chegar na hora certa de entrar na escola, de pegar a perua, que seja. Se eu, como pai, como exemplo, eu não saio no horário certo, eu não sou disciplinado, como é que eu vou exigir uma coisa se eu não faço? Então, para isso, antes de tudo, ele se fez humilde e simples na manjedoura. Honrou o trabalho e o estudo no lar, e em plena atividade pública foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Quer dizer, ele veio, nasceu na manjedoura, criou no meio das pessoas, cresceu, e ele foi o irmão, aquele que a hora que alguém precisava, ele estava ali para estender as mãos, para ajudar, para socorrer, de acordo com a necessidade de cada um. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado Divino Mestre. Não porque ele possuísse uma cátedra de ouro, não porque ele fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente ele exaltava a palavra correta e irrepreensível, mas sim porque ele alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Ele deixou o seu coração falar mais alto. Ele vivenciou e nos deu o exemplo de amor verdadeiro, de solidariedade, de fraternidade. Ele veio para nos ensinar através dos seus exemplos. Falou-nos do Eterno Pai. Ele nos falou de Deus e revelou-nos com o seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Então, através do Evangelho de Jesus, o que ele veio fazer aqui? Ele veio ensinar como é que a gente chega até Deus, como é que a gente chega até o Pai. Aí, ele ensinou que através do quê? Da nossa simplicidade, da nossa humildade, da nossa generosidade, nosso desprendimento da matéria, através da nossa fraternidade,
a gente chega aonde o Pai está querendo, através das nossas virtudes, o que a gente tem de mais bonito aqui dentro do nosso coração. E ele diz assim: se te propões desse modo cooperar com o Evangelho, recorda-te que não basta falar, aconselhar e informar. Vá e ensine, ide e ensinai, na palavra do Cristo. Quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Um pai quer ser o ídolo do seu filho, ele quer ser um exemplo, então ele tem que vivenciar, ele tem que dar o exemplo. Se a gente deseja, de repente, filhos corretos, no caminho certo, a gente tem que tentar dar o exemplo. Não adianta só a gente falar e cobrar, como eu já comentei. Mas se a gente não der o exemplo, não vivenciar, como é que eles vão se espelhar na gente? Como é que eles vão para o caminho certo, se a gente não faz o caminho certo? Tem uma historinha aqui do livro A Luz Dissipa as Trevas, no volume 1, do Paulo Daltro de Oliveira, seleção do Paulo, né? É o velho da bicicleta. Todas as manhãs de domingo, nós víamos o velhinho na porta da Federação Espírita do Estado de Goiás. Ficava ali, puxando conversa com um e com outro, de fala e roupa simples. Percebia ser uma pessoa de poucos recursos financeiros, mas sua conversa agradável garantia possuir nobre personalidade, cultivada ao longo da sua existência. Quem era, de onde vinha, o que fazia ali na Federação todas as manhãs de domingo? Um dia, vi o velhinho numa bicicleta já bastante velha, levando no quadro uma criança, levando atrás, né, como se diz, na garupa, uma criança de aproximadamente 10 anos. No domingo seguinte, perguntei-lhe quem era a criança e ele prazerosamente explicou que era um dos 2 netos que ele criava e que ele trazia todos os domingos à Federação para a aula de evangelização. Aí perguntaram: onde o senhor mora? Ele disse: para lá do campo de futebol do Goiás, respondeu sorrindo. E como que o senhor faz para trazer os 2 netinhos? Eu trago um de cada vez. Quando eles eram pequeninos, dava para trazer os 2 de uma vez só. Mas agora eles estão tão taludos que preciso fazer 2 viagens. Aí perguntaram: e não cansa? Ele disse: ué, os médicos não dizem que a gente tem que malhar? Quando eu venho para cá, passo por um punhado de gente que está fazendo um Cooper. Acho que faço ginástica igual a eles, mas com uma diferença. Meus netos vêm aprender para ser boas pessoas do bem, para serem pessoas do bem. E quando chegamos à nossa casa, eles me contam o que ouviram aqui. Assim, confiro como está o aprendizado e ainda convivo com eles. Sorrindo, empurrou o cotovelo contra o meu braço e disse: em vez de eu pagar a academia para fazer ginástica, eu levo eles de bicicleta e ganho uma aula de graça. Fiquei ali admirando aquele homem de pouca cultura de livros, né? Mas de alma e sabedoria imensas, bendizendo a existência da evangelização e a sua enorme importância. Por essa historinha, a gente vê a importância que a gente tem que ter no exemplo, no cuidado para com as nossas crianças, para com os nossos filhos e nossos netos. Se eu quero um adulto, se eu quero meu filho uma pessoa de bem, de caráter, no caminho do bem, eu tenho que começar de pequeno. Não adianta a gente querer levar numa igreja, não importa qual religião. Não adianta eu querer começar a ensinar a existência de Deus, de Jesus, do amor, da caridade, da bondade, na hora que eles estiverem adultos. Porque aí eles não vão mais escutar a gente. Então, se você quer conseguir um ser humano de orgulho, que vai te dar orgulho, comece a burilá-lo desde pequeno, tentando dar o exemplo e vivenciando com eles o evangelho, a moral. Então, está nas nossas mãos.
quando fala de ide e ensinai, faça a sua parte. Jesus está esperando que a gente não adormeça, que a gente não cruze os braços, que a gente faça alguma coisa, não só pelo próximo, mas por nós mesmos, que vamos ser responsáveis por aquilo que a gente fizer. Tudo de bom ou de ruim que a gente fizer, lá na frente a gente vai colher. Então nós somos responsáveis por tudo o que nós vamos colher. Paz e luz a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade de vida, nós vamos enviando muitas vibrações de paz e amor a todos os locais do nosso planeta Terra que estão precisando de luz, de paz e de amor. Vamos vibrando por todas as religiões que propagam o Evangelho de Jesus, vibrando por asilos, creches, orfanatos, por um caso difícil que cada um conheça, pelos hospitais, médicos, enfermeiros, por todos que estão passando por dificuldade, que a gente possa estar emanando muito amor, vibração positiva e pedindo permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.